reavaliação anual dos ativos do fundo, potencial aquisição aqui de 2 imóveis e 2 efeitos extraordinários no resultado aqui de janeiro. A gente vai falar agora do resultado de janeiro do RBVA 11, fica nesse vídeo. Bom, pessoal, a gente está com o Alexandre, que é gestor aqui do RBVA. A gente vai falar um pouco do relatório de janeiro. Queria começar, Alexandre, falando da reavaliação imobiliária. Então, todo ano a gente reavalia o portfólio do fundo. Como que foi a reavaliação esse ano? O que você destacaria? Perfeito. A reavaliação esse ano foi realizada pela empresa Colliers, que é uma das maiores empresas hoje imobiliárias para fazer esse tipo de serviço. A reavaliação trouxe um impacto positivo pequeno no patrimônio do fundo. Os imóveis foram positivamente impactados, em geral, no portfólio. Alguns foram negativamente impactados por conta de vacâncias e renegociações contratuais que aconteceram, mas, em geral, o portfólio teve, sim, uma reavaliação positiva, que já impacta o valor por cota patrimonial do fundo a partir de dezembro e também no mês de janeiro, o mês desse relatório. Então, com destaque para o pacote GPA, destaque positivo. Destaque positivo para o pacote GPA, não apenas GPA, mas também com os nossos ativos do Assaí, Renner, são ativos que tiveram, sim, uma reavaliação positiva. Alguns outros ativos que tiveram vacância ou renegociações, principalmente oriundos das agências do Santander, esses tivemos algumas negociações, algumas reavaliações para baixo e, na média, tivemos uma reavaliação levemente positiva em relação ao patrimônio líquido. Bom, legal. Vamos falar então do resultado especificamente do mês de janeiro, porque a gente teve 2 efeitos extraordinários que puxaram para cima o resultado, que fechou em 0,135 por cota. Explica quais foram esses efeitos. Perfeito. O resultado de janeiro foi muito positivamente impactado por operações que aconteceram no ano de 2025. Então, basicamente, houve uma indenização por conta da saída do imóvel de Curitiba, que estava prevista para ser paga agora em janeiro, data que era inicialmente a previsão de desocupação do Santander, mas como a gente conseguiu antecipar a desocupação do Santander por conta de um novo inquilino que já queria ocupar o imóvel, a gente postergou, vamos dizer assim, o recebimento, então recebemos agora em janeiro essa indenização. E também, já falamos nos últimos relatórios também, sobre a transação que fizemos com a Caixa Econômica Federal, que houve uma segunda parcela da devolução de ativos, que foi paga em janeiro e também impacta diretamente o resultado desse mês. Isso, então, na página 10, o cotista consegue acompanhar justamente esse efeito. Então, quando a gente olha aqui, temos o resultado por cota em janeiro desses 0,135 que eu comentei, principalmente puxado pelo resultado imobiliário, essa linha aqui de resultado de vendas de imóveis principalmente. Perfeito. Uma coisa que também é importante dizer é que nossa programação para esse semestre é a manutenção do dividendo em 9 centavos por cota. Isso porque esse resultado extraordinário que a gente recebeu em janeiro deve ser diluído durante todo o semestre para garantir uma distribuição acima do nosso nível recorrente e, com isso, manter o resultado em 9 centavos. Certo. Então, eu queria trazer uma pergunta que a gente recebeu, já entrando nesse assunto. A pergunta de um cotista, ele já é cotista há muito tempo aqui do fundo, e ele pergunta, tem possibilidade, num curto prazo, de aumentar essa renda que a gente está pagando de 0,9 centavos? E se isso é reajustado, se os contratos são reajustados, porque o 9 centavos já vem há algum tempo. Explica para a gente como que funciona esse efeito, se a gente deve comparar exatamente, quais yields a gente deveria comparar. Perfeito, acho que essa é uma excelente pergunta. A gente pretende sim que novos aumentos no nosso dividendo aconteçam, provavelmente a partir do ano que vem. O que acontece, e aí falando já de uma perspectiva um pouco histórica, é que a partir de 2022 a gente começou a ter vencimentos de contratos importantes, em especial com o Santander, e também renegociações de ativos, tanto com o Santander quanto com a Caixa Econômica Federal. Então, nos primeiros 10 anos do fundo, o fundo foi praticamente um relógio em termos de distribuição de rendimentos. A gente conseguiu aumentar dividendos semestre após semestre, porque tínhamos um contrato atípico com bancos e que isso funcionou muito bem durante um tempo. Agora, claro, e que a gente também vem reforçando muito isso na estratégia do RBVA, somos um fundo que atravessa ciclos. A gente já tem 14 anos de história, o nosso fundo já passou por todo um ciclo de contratos atípicos e agora a gente passou por um momento onde renegociações aconteceram em agências bancárias, devoluções aconteceram em agências bancárias. Então isso, de certa forma, impactou o nosso dividendo recorrente, o nosso recorrente de aluguel por cota, ele é menor, principalmente por conta disso. Agora, o que a gente conseguiu fazer no RBVA foi fazer um pouso leve, né, um soft landing, né? A gente conseguiu
pousar, vamos dizer assim, a distribuição de rendimentos em 9 centavos por cota, graças a um trabalho de reciclagem de portfólio. Graças à venda de ativos, a gente conseguiu gerar ganho de capital, efeitos não recorrentes, que fizeram com que a gente turbinasse, vamos dizer assim, a distribuição de rendimentos, mantivesse o rendimento mais alto por muito tempo, mesmo com o nosso recorrente caindo. Agora, o que precisamos fazer para o nosso rendimento voltar a crescer? É continuar esse trabalho de locação de imóveis. Então a gente já conseguiu transformar agências bancárias em supermercado, em restaurante agora na Paulista, em self-storage, em stand de vendas para construtora. Então a gente já conseguiu transformar agências em vários outros segmentos e a gente tem muitos outros planos e conversas em andamento e discussões estratégicas com potenciais players para a gente continuar esse trabalho de reposicionamento dos nossos ativos, que deve começar a melhorar o nosso dividendo recorrente à medida que esses ativos forem alugados, e isso vai deixar a gente menos dependente das vendas para pagar os 9 centavos por cota. Então, na médio prazo, a expectativa é que com isso, os contratos sendo corrigidos por inflação e feitos a valor de mercado, a gente possa sim, a partir daí, começar a ter um aumento do dividendo que é pago por investidor. Então, quando a gente fala desse aumento do recorrente, isso passa também por a gestão buscar também novos contratos nessas aquisições que paguem yields relevantes, né, que sejam, inclusive, superiores minimamente ao que a gente tem hoje. Acontece que quando você vai comprar imóveis, você também olha muito o nível de risco desses imóveis, né? Então, a gente está falando de um equilíbrio muito grande que a gente tem que ter, porque se você sair comprando imóveis que paguem muito acima, provavelmente você vai comprar imóveis que têm um risco que não fazem parte aqui, que não faz parte do risco que o fundo aceita correr, porque a gente prefere ter bons imóveis, né? A gente não tem yields tão elevados justamente porque tem um perfil um pouco mais conservador. Então aqui vai muito do equilíbrio da gente conseguir ter boas aquisições que equilibrem risco e retorno para essa composição da carteira, lembrando também que sempre que a gente vende um imóvel, a gente também tem um recorrente que sai. Então, como a gente faz a reciclagem, que é vender e comprar, tem um recorrente que vai entrar também nessas vendas pelo outro lado, né? Perfeito, exatamente, muito bem pontuado isso. Então, temos todo esse trabalho de criar uma carteira de ativos bem localizados, de diversos segmentos preferencialmente descorrelacionados. A educação é um desses, né, um segmento que não tem muita correlação com outros segmentos, como varejo alimentar, por exemplo, como vestuário. Então, criar uma carteira bem diversificada, com bons imóveis, descorrelacionados, e isso, na nossa visão, criaremos um fundo que atravessa ciclos. Atravessou um primeiro ciclo de contratos atípicos e é um fundo feito para atravessar todos os outros ciclos e surfar boas ondas de potenciais valorizações desses pontos no varejo ao longo do tempo. Muito bom. E a gente costuma trazer esses valores aqui para os cotistas, olhando o que é o recorrente. Então, a gente até trouxe no relatório o recorrente 0,76 aqui por cota, e a gente traz o resultado que a gente paga, que conta com extraordinários. Então, se o cotista acompanhar esse yield, ele vai conseguir olhar os praticamente 10,8% ao ano que a gente faz de distribuição e mais ou menos 9,2%, 9,3% ao ano do não recorrente, que aí é o que ele está olhando, que às vezes quando ele só olha o que pagou, ele não consegue ver, mas lendo o relatório ele vai conseguir ver detalhado para ele conseguir fazer esse comparativo. E lembrando que, como é um fundo imobiliário, a natureza é que esse yield é praticamente o real que ele recebe, né? Porque idealmente todos os anos a gente reajusta esses contratos. Então, o comparativo a gente costuma fazer com um tesouro, né, com um título ali do governo que paga uma rentabilidade real, que não é exatamente o CDI que a pessoa vê ali na tela, porque o CDI é uma taxa que oscila muito, né? Então, perfeito, não é o principal comparável que a gente tem aqui. Não, perfeito. O CDI é uma taxa nominal, vamos dizer assim, e o dividend yield de um fundo é uma taxa real, que tende a ser corrigido por inflação. Existe um efeito circunstancial da término dos contratos atípicos de agência que faz com que a nossa receita recorrente, vamos dizer assim, foi impactada, e por conta disso não tivemos ajustes positivos de inflação na receita recorrente. Mas é um efeito circunstancial, e à medida que a gente segue fazendo esse trabalho, isso deve já ser ajustado e a gente deve começar a pensar em ajuste por inflação daqui para frente. Ótimo. Então eu vou aqui para o último ponto. A gente fala no relatório sobre a potencial aquisição aqui de 2 imóveis. A gente soltou um fato relevante, então tem todo o descritivo lá dos imóveis. Acho que é importante deixar claro que ele já faz parte daqueles 3 imóveis que a gente já tinha falado, né? Que a gente estava em potencial aquisição, então trata-se aqui do mesmo pacote de imóveis, não são 2 adicionais, mas eu acho que o que eu queria falar aqui é que aqui no nosso pacote a gente comenta que a gente está buscando a aquisição de um imóvel educacional.
Então, essa pergunta a gente recebeu de um cotista. A gestão não tem algum receio de começar a concentrar muito para o setor educacional? Eu acho que é uma boa pergunta. A gente não gostaria de concentrar muito em nenhum segmento, nem agência bancária, nem educacional. Hoje a gente tem o educacional aí como um pouco mais que 25% da receita, 26% de Cogna. Vamos aumentar um pouco mais, mas tem um benefício de diversificação aqui, porque a gente está falando de uma outra empresa, descorrelacionada com a Cogna. Então, acho que temos um benefício de diversificação, apesar de ser o mesmo segmento educacional, temos um benefício de diversificação por estarmos fechando agora um negócio com a Estácio. E temos, na nossa visão, um ativo que é muito importante para a companhia, que tem, na nossa visão, boas qualidades de longo prazo para surfar uma boa onda de valorização. E também é super importante dizer que esse negócio, a gente assinou um compromisso, vamos dizer, de aquisição. Ainda existe uma diligência sendo feita, ainda existe uma parte jurídica, legal, técnica, ambiental que acontece e que é normal, de praxe acontecer nesse tipo de transação. Então, ainda, vamos dizer assim, é uma transação em andamento, né? A gente acabou já abrindo para os investidores, já explicamos um pouco de cada um dos ativos, mas ainda é uma transação que está acontecendo agora. Perfeito. Bom, pessoal, essa foi a leitura de janeiro aqui do relatório do RBVA. Todo mês a gente está por aqui, mandem comentários, dúvidas aqui no vídeo. Mês que vem a gente está de volta. Obrigada, até a próxima. Obrigado.